E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, a primavera chegou, o sakura está florindo e a conta de gás vai subir de novo, conta de gás e eletricidade, tá? Ó, antes de falar sobre esse aumento do Japão aqui, só vou ler uma outra matéria que saiu da Reuters, só que em relação à Alemanha, tá? Por que eu falo isso? Porque as consequências lá estão acontecendo primeiro lá. Tá? E grande provavelmente vai chegar para o lado de cá também, tá? Olha só o que saiu em relação à Alemanha. Aí depois eu vou para a matéria dos aumentos aqui no Japão do gás e da eletricidade, tá? E vão ser aumentos também assim meio brutais, mas vamos lá. A Alemanha lançou um plano de emergência para gerenciar o fornecimento de gás na quarta-feira, segundo o qual a maior economia da Europa poderia racionar a energia se um impasse sobre a demanda russa para pagar o combustível com rublos interromper ou foi interrompido o fornecimento. A insistência de Moscou em pagamentos em rublos pelo gás russo, que atende a 1/3 das necessidades anuais de energia da Europa, galvanizou outros países na Europa. A Grécia convocou uma reunião de emergência de seus fornecedores. O governo holandês disse que pediria aos consumidores que usem menos gás. E o regulador de energia francês disse para os consumidores não entrarem em pânico. Tá? A demanda por rublos, no caso pagamento da moeda russa, que foi rejeitada pelo Grupo dos 7, é uma retaliação às sanções ocidentais paralisantes à Rússia após a invasão da Ucrânia. Eu havia relatado isso aqui no canal. Tá. Moscou, que diz que está realizando uma operação militar especial no país, chama as medidas ocidentais de guerra econômica. O legislador mais importante da Rússia, presta bem atenção nesse ponto agora, tá? Disse na quarta-feira que a Rússia pode exigir os pagamentos em rublos também para outros commodities, incluindo petróleo, grãos, fertilizantes, carvão e metais, aumentando o risco de recessão na Europa e nos Estados Unidos. Então você já sabe que, consequentemente, Japão também entra. Espera-se que Moscou divulgue seus planos de pagamento em rublos na quinta-feira, embora tenha dito que não exigirá imediatamente que os compradores paguem pelas exportações de gás na moeda, porque eles precisam mudar, tá? Ali. O presidente russo Vladimir Putin disse ao chanceler alemão, Olaf Scholz, pelo telefone na quarta-feira, que nada mudaria para os seus parceiros europeus e os pagamentos ainda seriam feitos em euros e transferidos para um banco Gazprom, disse um porta-voz alemão. Então, por enquanto, Putin ainda com a Alemanha está tentando ser legal ainda. Separadamente, Putin delineou um plano do rublo em um telefonema com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi. Eita, complicado para ler ali, né? Disse o gabinete. Duas fontes russas disseram a Reuters que, como uma das opções para a troca, a Rússia planeja manter os preços de contrato do gás exportado para os países hostis, o que entra o Japão, mas exigir que o pagamento seja equivalente em rublo no dia da liquidação pré-acordada. Então, no dia do pagamento. Não. Países ocidentais disseram que o pagamento em rublos violaria os contratos, que pode levar meses ou mais para serem renegociados, uma perspectiva que elevou os preços das commodities. Porque é aquela velha história. Se não houver pagamento, não tem gás. E se não tiver gás, já sabe que paralisa um bocado de gente por aí, né? Também atenuaria o impacto das restrições ocidentais no acesso a Moscou às suas reservas cambiais e reforçaria sua moeda. É aquilo que eu já havia explicado em outro vídeo, o reforço do rublo. A União Europeia está preparando mais sanções contra o Kremlin, disse fontes da União Europeia a Reuters na quarta-feira, com seu escopo dependendo da sua posição de Moscou sobre o pagamento do gás em rublos. A ação dos representantes de Berlim é o sinal mais claro que, até agora, de que a União Europeia está se preparando para que Moscou corte o fornecimento de gás, a menos que receba o pagamento em rublos,
né? Itália e Letônia já ativaram os alertas. O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, implementou a fase alerta precoce de um plano de emergência de gás existente, onde uma equipe de crise do Ministério da Economia, do regulador e do setor privado monitorará as importações e o armazenamento. Habeck disse a repórteres que o fornecimento de gás da Alemanha está garantido por enquanto, mas pediu aos consumidores que cada empresa reduza o consumo, dizendo que cada quilowatt-hora conta. Se os suprimentos forem insuficientes, o regulador de rede da Alemanha pode racionar o gás, com a indústria em primeiro lugar, na linha de cortes e tratamento preferencial para as residências particulares, hospitais e outras instituições críticas. O que significa? O povo vai ter o horário de trabalho cortado, reduzido. Então, você imaginou se esse troço começa a vir para cá também, tá? Porque o Japão entrou na mesma onda desse povo aí, né? De recusar o pagamento em rublo e etc. Então já sabe que vai dar consequências. Sem mesmo a ameaça de escassez de gás, a Alemanha pode enfrentar uma recessão, já que os crescentes custos de energia já forçaram empresas, incluindo fabricantes de aço e produtos químicos, a reduzir a produção. Então, o que isso quer dizer? Vai aumentar muito o preço das coisas. Tá? Agora vamos para a matéria aqui do aumento aqui no Japão. Tá? Vai ser um aumento assim meio feio. Uma coisa que eu sempre pedi para as pessoas é: não tenha visão micro, tenha a visão macro da situação, porque fica muito mais fácil de entender do que só a visão micro, né? Eu já vinha avisando certas coisas, né? Já vinha passando certas informações desde ano passado. Os mais antigos de canal, ou que já acompanham o canal de forma mais assídua, devem se lembrar disso. Por isso que eu peço para as pessoas, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like. Eu amo seu like me ajuda demais. E clica no sininho, tá? Para poder receber as notificações dos vídeos que saem aqui do canal. Eu já vim alertando dessa parte do gás, tá? A Tepco, né, alertou também, trouxe o alerta do perigo de apagão, tá? E muita coisa aconteceu e as pessoas acham que é por causa do terremoto que teve há 2 semanas atrás, e não foi, porque isso aí já é um alerta, ó. E é aquela velha história, a Tepco só conseguiu iluminar a banda dela, como é que se fala, porque outras empresas mandaram energia elétrica para eles. Ah, japonês, mas não foi por causa do terremoto? Pensa comigo. Quando houve terremoto, caiu o poste, muita gente ficou sem água, muita gente ficou sem luz. Se fosse por causa do terremoto, não haveria perigo de apagão. Por quê? O consumo foi menor. Vocês entendem? Com o consumo menor, não teria o perigo de apagão, mas muito pelo contrário. Por mais houve o terremoto, ainda permaneceu o perigo de apagão. Tanto que o governo emitiu o alerta, tá? No outro dia, ele cancelou o alerta. Então já dá para você sacar que tem muita coisa que não é devido só ao terremoto, tá? Além que, também, da onde você tem uma reserva, a reserva já é pequena, você não repõe, ela acaba. Aí o que vai ter que acontecer? As outras empresas vão ter que trabalhar mais quilowatt-hora para poder suprir aquele outro, para poder fazer uma demanda para o Japão inteiro de forma eficiente. E nisso o que acontece? Vai abaixando os estoques mais rápidos. Isso é consequência, tá? Mas depois dessas explicações, vamos à matéria aqui. Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. De acordo com as principais empresas de energia, os preços da eletricidade para maio, tá, subirão para todas as 10 empresas, o nível mais alto dos últimos 5 anos que pode ser comparado. Isso se deve principalmente ao aumento no preço da importação do gás. Por isso que eu trouxe a matéria da Alemanha antes. O gás natural liquefeito e do carvão, devido à situação de aperto na Ucrânia, e os preços da eletricidade das 10 empresas estão no nível mais alto dos últimos 5 anos, quando comparados.
Destes, a TEPCO tem o maior aumento de preço em relação a abril. E a conta de eletricidade para as residências com uso médio aumentou em 146 ienes para 8.505 ienes. Em seguida veio a Chubu Electric Power, é a jurisdição onde que eu moro, tá? Aumentou em 138 ienes, então vai ficar em 8.214 ienes. A Tohoku Electric Power aumentou em 105 ienes para 8.536 ienes. Esses valores são o mínimo cobrado, tá? Então são o mínimo do mínimo cobrado. Claro que as casas não vão pagar isso, tá? Porque só de ter os aparelhos elétricos ligados na tomada em stand-by é aquele modo parada, mas eles estão consumindo energia. Geladeira ali também. Então você nunca vai pagar o mínimo do mínimo. Isso é fato. A Tohoku Electric Power aumentou em 105 ienes para 8.536 ienes. Ó, só para vocês terem ideia, tá? Antes desse aumento brutal, eu pagava 6.000 ienes na conta de energia. Era a média daqui de casa, de 6 a 8. Tá? Só para vocês terem ideia de como subiu. Hoje eu pago 16. Então você vê que com esses aumentos todos que tiveram aqui em casa, pelo menos aqui, houve um aumento de 10.000 ienes. Né? Então você vê que é muita coisa. Né? Tem casas aí que paga 40, 50, 60 mil ienes. Né? Que eu já vi assim, as pessoas mostrando o extrato do valor das contas. É coisa assim, muito alta. Dependendo do contrato, há um limite máximo de cobrança de energia elétrica, que pode ser repassado ao aumento de preço do combustível, para que o ônus dos usuários não se torne muito grande. 5 dessas empresas já atingiram esse limite. Só vou fazer uma ressalva aqui antes de continuar. Semana passada, o Kishida tinha anunciado que ele ia fazer um pacote econômico que ele ia soltar essa semana. O que ele fez? Para ganhar tempo e safadeza, tá? Eu falo tempo e safadeza porque valor maior, imposto maior, mais arrecadação. Isso é fato. Ele pediu para os ministros dele compilarem o próximo plano econômico até o final de abril. Então só no final de abril vai sair o próximo plano econômico. Então já dá para vocês terem ideia que muita coisa aí, ó, vai demorar para baixar os preços, para eles segurarem os preços, tá? Então muita coisa aí vai ser dolorido, tá? Por isso que já vão tomando cuidado. Por outro lado, a taxa adicionada à fatura mensal de eletricidade será revisada para o preço unitário do novo exercício fiscal a partir de maio, para a disseminação das energias renováveis, de modo que os encargos das 5 empresas que atingiram o limite superior serão aumentados em 24 ienes cada. Então você vê que além de aumentar, vai aumentar o encargo para essas empresas, no valor de 24 ienes. Tá? Então já dá para você ter ideia que a coisa só vai aumentando. E isso é para quê? Para as empresas que mexem com energia renovável. O que é isso? Energia renovável? Energia solar e eólica. Então aquela velha história. Para a pessoa que instalou painel solar, em vez de pagar um pouco mais barato na taxa de manutenção, vai pagar mais caro. Tá? Então você vê que é umas coisas assim meio absurdas. Mas, né, você vê que o governo está querendo arrancar tudo quanto é jeito o dinheiro do povo. Espera-se que os preços da eletricidade permaneçam altos, pois os preços do petróleo bruto estão em alta. Ao gás, tá? Ao gás! O preço do gás para maio também aumentará nas 4 principais empresas devido ao aumento do preço do gás natural, tá? O aumento do preço em todas as empresas foi por 9 meses consecutivos, no que eu já vinha alertando desde o ano passado. Tá? Olhando para as famílias com uso médio, o aumento do preço do gás é de 93 ienes mais alto para a Torrogás, que vai ficar em 6.952 ienes. 92 ienes para Osaka Gás, ficando em 6.502 ienes. Isso é a média, tá, que eles estão colocando. Claro que as famílias gastam muito mais que isso. Tá? 90 ienes mais alto para Tóquio Gás, ficando em 5.784 ienes. E o gás ocidental aumentou em 68 ienes para 6.524 ienes. Tá.
Então já dá para você sacar que a coisa assim tá meio feia, e a coisa só vai degringolar cada vez mais, principalmente com essa decisão infeliz do Kishida de não querer pagar essa porqueira em rublos, tá? Dentro da jurisdição da TEPCO, que tem a maior número de usuários, ó, só para vocês terem ideia, tá? A ideia o tamanho da TEPCO, tanto que quem soltou aquele alerta de apagão junto com o governo foi a TEPCO, é de Tóquio, tá, para cima. Tirando Fukui e Nagano, no mapa do Japão todo inteiro para cima é TEPCO. Tá? Então você vê que é praticamente assim, metade do Japão é TEPCO. No entanto, desde o outono do ano passado, a tendência continuou em alta. Em setembro do ano passado foi de 7.098 ienes. Em outubro do ano passado foi 7.238 ienes. E a coisa só subindo. A principal razão para isso é que a demanda global por petróleo bruto e o gás natural aumentou devido à recuperação econômica do desastre por causa do corona, e os preços dispararam. Depois, além disso, os preços dos combustíveis continuaram a subir devido a uma série de explosões e incêndios nas instalações petrolíferas no Oriente Médio. Sim, houve esse ataque, tá? Tanto que quando houve esse ataque eu até falei para minha esposa, vai dar merda, né? Desculpa o termo, vai dar, e deu, né? E a situação cada vez mais apertada na Ucrânia, tá? Então já dá para você sacar, tá, que a coisa vai ficar feia. Então já procurem, tá, segurar a onda, tá, nos gastos, não só de gás e eletricidade, mas também nos gastos com alimentação, tá? Porque tá subindo tudo também. O poder aquisitivo, o poder de compra das pessoas estão ficando cada vez menor. E o que acontece? Se você não fizer uma reserva agora, a gente não sabe o que vai dar daqui para frente. Por isso que eu já venho alertando as pessoas assim, se você tem aquele fogareiro a gás em casa, compre aqueles galãozinhos, compre aquele galãozinho barato, aquele de 250, 350 ienes. Faz um estoque desse troço. Você não tem nada a perder. Porque se não der problema, pelo menos você tem uns galãozinhos, depois você usa aqueles galãozinhos para cozinhar e ficou tudo bom. Como é que se fala assim? Vai diminuir um pouco sua conta de gás e belezinha. Se der algum problema, você já tem estoque de gás em casa para você cozinhar, esquentar água, seja lá o que for, e você se cuidou também. Então, de qualquer lado, você sai no lucro, tá? Mas tome cuidado, porque daqui para frente você vê que a coisa está ficando feia, e você vê que o pau já está comendo pro lado da Alemanha, e pro lado de cá pouco custa, porque com essa ideia infeliz do Kishida de não querer pagar em rublos, que todo o G7 fez o acordo, só Deus sabe o que vai dar do Japão, tá? E nessa brincadeira toda pode ser que o preço do gás suba ainda maio, junho, julho, agosto, setembro, tá? Isso se não começar a dar falta, dar racionamento. Se der racionamento de gás aqui no Japão, você já sabe que muita empresa vai parar, muita empresa vai trabalhar metade do tempo só, e nisso que acontece? Os salários vão lá no pé, porque nós ganhamos por hora aqui no Japão. Tá? Então já dá para você sacar que muita coisa está mudando. Então tome cuidado, pelo amor de Deus. Quem avisa, amigo é. Eu já venho avisando desde o ano passado. Por isso que tem certas perguntas que eu recebo que eu já nem respondo, porque eu já vinha alertando, né? Quem avisa, amigo é. Mas é só o YouTubezinho que está avisando. Beleza, só que você vê que a consequência, eu já vi avisando, a consequência chegou, muita gente não deu ouvido e ó, se lascou, tá? Mas, vida que se segue, e é aquela velha história. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho, tá? Para você receber as notificações. Se inscrever aqui, né? E sininho aqui, para você fazer parte da família, né, e ficar sempre bem informado do que está acontecendo no Japão, e sem firula, tá certo? Aí depois eu vou jogar ao ar a outra matéria falando, tá? Só que não hoje, que o aumento, tá, no desconto da taxa do seguro-desemprego foi aprovado,
tá? E foi aprovado no plenário também, tá? Então depois eu vou soltar essa matéria aqui já para vocês terem uma ideia do que a partir de outubro desse ano o desconto do seguro-desemprego na folha de pagamento vai ser maior, tá? Porque atualmente é de 0,2 vai para 0,6, mais que dobra, tá? Então já pode preparar mais descontos, tá? Para a folha de pagamento, tá certo, família? Mas é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.